tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de julho de 2013. É uma quinta-feira, nosso verbete de número 2708. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 16 máximos. O tema de hoje é o jornal impresso, da especialidade Leiturologia, e foi redigido pelo professor Michel Chad, muito bem acompanhado pela professora Eliana. E então, o professor Michel Chad é professor do ensino médio, graduado em Engenharia Química, pós-graduado em Psicobiofísica, brasileiro, natural de São Roque, São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde 96, docente em Conscienciologia desde 2003, autor do livro Conscienciologia, de 2009, tenepsista desde abril de 99. O professor Michel Chad é verbetógrafo veterano, não é isso? Escreveu vários verbetes, enfim. Então, vamos lá. A definição. O jornal impresso é a publicação periódica constituída por série de folhas de papel dobradas em cadernos, na qual foram impressas notícias, reportagens, crônicas, entrevistas, anúncios, opinião dos leitores e demais informações de interesse público. O holopensene pessoal da cosmoanálise, a fixação holopensênica provocada pelas fotos publicadas. O jornal de domingo, com conteúdo maior e diversificado. O jornal impresso de distribuição gratuita. O jornal enquanto material pedagógico utilizado nas escolas do ensino básico. A ampliação dos dicionários cerebrais após décadas de leituras selecionadas. A Biblioteca Municipal incentivando o hábito da leitura pela disponibilização de vários tipos de jornais e revistas. A autodisponibilidade para desenvolver o hábito da leitura com aprofundamento. A diversidade de linhas de conhecimento abordadas pelos diversos tipos de jornais impressos. A leitura do cosmograma enquanto gancho didático nas aulas de conscienciologia e projeciologia. A primeira página com os principais acontecimentos do país e do mundo. Os interesses ditando as pautas do quarto poder. O registro histórico dos acontecimentos. O reposicionamento da mídia impressa na era digital. A assimilação e desassimilação energética decorrentes do contato com o jornal. A percepção das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais durante a atividade com o cosmograma. As sincronicidades encontradas nos periódicos quanto ao tema de autopesquisa. As inspirações de consciências na escolha do material jornalístico a ser lido. O material energético após a leitura do próprio artigo publicado. Aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção que tem uma tipologia com 28 tipos de assuntos ou seções abordadas nos jornais impressos, expondo o universo informacional acessível aos leitores e leitoras. Também tem uma listagem com 4 principais tamanhos de jornais impressos. E na remissiologia, nós destacamos bibliofobia, holopensene midiático, leitura, nutrição informacional, reserva de leitura. O jornal impresso é artefato do saber útil para o conhecimento aprofundado da SOCIM. Ler periódicos auxilia a consciência lúcida a compreender fatos e parafatos evolutivos. Questionologia. Você já qualifica a autopesquisa utilizando jornais impressos diversos? Quais os temas de investigação predominantes? Com quais resultados evolutivos? E aqui na bibliografia específica, nós temos 2 fontes bibliográficas. E na mega-análise aqui do João Paulo, atualização
informação, publicação, periódico, papel, capa, mídia, gazeta, notícia, editorial, manchete, impressão, reportagem, jornalismo, publicidade, cosmoanálise, cosmograma, leiturologia, comunicologia e grafopensenologia. Agora eu queria fazer um aviso, um convite para vocês para a primeira semana da Paradireitologia, que vai acontecer de 8 a 14 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu, no auditório do CAEC. E esse evento, na verdade, ele inclui também o 5º Fórum da Paradireitologia e um complementário teático, né, compondo essa semana. Esse evento está sendo promovido pelo CAEC e pelo Colégio Invisível da Paradireitologia. Vamos ter inúmeras conferências, mini-conferências, mesas de debates, né, rodadas de debates. Então, e também está prevista a inauguração do Laboratório de Paradireitologia. Então, estão todos convidados. Certamente vai ser aí um grande evento para a gente discutir o paradireito. E mais informações você pode obter pelo telefone do CAEC 45-3525-2652. Bom, então vamos aqui às perguntas iniciais aí para o professor Michel, ao verbetógrafo. Na estrangeirismologia, você elencou o jornalismo online entre os diversos itens. Há o risco do jornal impresso perder espaço ou se extinguir frente às informações online? Boa tarde a todos. Então, o jornalismo online, ele ainda está progredindo. Então, por exemplo, muitas das pessoas, como eu, preferem ainda o jornal impresso. Você vai ler uma notícia, por exemplo, na internet, muitas vezes, vem tanto aqueles pop, aquelas publicidades que contamina que você não consegue terminar a notícia. Então, hoje de manhã eu estava dando uma olhada no site do R7, que é da Record, e estava lendo uma notícia. Mas cada parágrafo aparecia a propaganda da Fazenda e outros programas da televisão. Então fica difícil. Ou você se concentra na notícia, que está o papel, no caso impresso, que está as palavras, ou nos efeitos tridimensionais da propaganda. Então o jornal impresso tem essa vantagem. Então você consegue ler a notícia ou a reportagem, principalmente se for grande, sem nenhuma interrupção. Então, o jornal online ainda depende muito da publicidade. E se você ficar lendo uma notícia geralmente grande, essa publicidade geralmente ela vai pular em cima da notícia. Então, por enquanto, o jornal impresso ainda tem essas vantagens. Quem sabe no futuro, esse jornalismo online tenha condições de se sustentar sem precisar de tanta publicidade assim invasiva. Certo. Agora, na fatologia, na página 6, 8ª e 9ª linhas. Como aumentar a autodisponibilidade para desenvolver o hábito da leitura com aprofundamento em plena era das supercomunicações online, onde tudo é mais visual e chamativo? Então, para você aumentar a disponibilidade, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa. Então, se eu, por exemplo, quiser investir na leitura, eu vou ter que deixar outras atividades secundárias em segundo plano. Então, o ideal é a gente ter agenda com todas as tarefas do dia, inclusive um período reservado para leitura. Daí já fica mais fácil. Mesmo que esse período seja dividido em minutos. Mas se a gente faz essa organização, fica mais fácil. Porque senão, no dia a dia, a gente tem tantas tarefas e tantas atribuições que muitas vezes a gente deixa essas atribuições tomar o nosso dia e a gente não realiza essa tarefa da leitura. Então, a gente se planejar, ter essa organização e buscar cumprir, vai estar nos ajudando. E muitas vezes, no dia a dia, tem momentos que a gente tem momentos de ócio, acho que a gente pode dizer assim, que podemos estar utilizando com a leitura. Então, ao longo do dia, a gente tem vários minutos que, somados, pode dar até 1 hora ou mais de leitura. Então, a gente aproveitando esses momentos, no dia a dia, nós podemos estar podendo agilizar esse processo de leitura. Agora, também na fatologia, no último item, aqui na página 7.
ele pergunta o que é esse Jornal de Savant. Como surgiu, onde é publicado, onde encontrá-lo? Então, o Jornal de Savant é uma publicação científica que ela foi feita na Europa no ano de 1665, no dia 5 de janeiro. Então, foi um início, uma ação pioneira para estar fazendo a divulgação dessas ideias científicas para um público mais amplo. Então, esse jornal ele tem algumas características que lembram o jornal e outros que lembram uma revista. Então, foi a partir dessa publicação que essa busca da divulgação científica ela foi ampliada. Ah, certo. Bom, aqui ao professor Michel, também aqui na Fatologia, na página 6, terceira linha, por favor, comentar a ampliação dos dicionários cerebrais após décadas de leituras selecionadas. Então, essa ampliação do dicionário, ela ocorre principalmente com a conjugação da leitura e a consulta de dicionários. Então, a gente começa a estar ampliando o nosso dicionário cerebral quando a gente começa a ampliar as nossas leituras. Então, a gente pode ler um jornal comum, que a gente pode dizer assim, até um jornal de uma área específica. E esses jornais eles vão estar nos ajudando a estar aumentando a nossa polimatia. E a consulta a dicionários, para os vocábulos que a gente não tem o conhecimento, vai estar ajudando nessa ampliação do dicionário. Então, é um trabalho de formiguinha, de dia a dia, que nós podemos, a cada dia, descobrir uma palavra nova e estar nos adicionando essa palavra ao nosso vocabulário. Na quinta linha da Fatologia, na página 6, a banca de jornal enquanto espaço de convivência, principalmente na cidade do interior. Eu queria saber se já teve experiência lá de São Roque. Então, em São Roque, tem esse costume do pessoal se encontrar na banca para pôr as notícias, seja as notícias nacionais ou regionais, em dia. Então, é espaço de convivência. Então, tem o espaço do cabeleireiro, tem o espaço do jornaleiro, e a banca tem essa vantagem, porque o pessoal vai lá pegar o jornal e aproveita para pôr a fofoca em dia, que a gente pode estar falando assim. E na Praça de São Roque eu conheço, mas é cidade boa. Agora, lá na Parafatologia, na página 8, esse primeiro paradoxo. O paradoxo, aparência moderna em essência conservadora. Então, paradoxo... É a primeira linha moderna, da página 8. Essência conservadora. Então, a gente tem nos jornais, ultimamente, uma reformulação de letras, de tipo de fontes, de design, de fotografias, diminuição do tamanho de palavras, só que, às vezes, a essência passa uma notícia conservadora. Então, eles podem estar usando uma fonte maior, fotos coloridas, uma maneira de distribuir a manchete, cada palavra, que facilita a leitura, mas se a gente for pegar o conteúdo, aquele conteúdo ele é conservador. Então, muitas vezes, a gente tem uma forma que aparece a mais inovadora, só que o conteúdo, de fato, continua antigo. Então, é só aparência. A essência continua a mesma. Obrigado. Na neossinapsologia, a criação de neossinapses a partir da compreensão da leitura e do desassédio mental somático. Eu gostaria que você falasse mais sobre esse desassédio mental somático a partir da leitura. Então, quando a gente está com princípios de assédio, tem uma técnica que é do cosmograma que ajuda a gente fazer esse desassédio. Então, uma das hipóteses que eu tenho é que nenhum assediador aguenta uma pessoa que fica horas e horas fazendo uma leitura crítica, por exemplo, através do conscienciograma. E se ele aguentar, ele vai estar fazendo uma renovação, uma reciclagem. Então, no momento que a gente começa a trabalhar a nossa pensinidade, a gente vai estar diminuindo esse rapport com a consciência que, no caso, está fazendo essa intrusão. Então, a leitura ela pode ser usada como uma técnica de desassédio. Então, muitas vezes, a consciência está com dificuldade de fazer uma mobilização básica energética, de exteriorizar a energia, mas, através da leitura, ela vai estar dando o primeiro passo para fazer esse desassédio. Ok. E depois, falando em técnica, então, na tecnologia, na segunda linha, a técnica da leitura dos jornais em outros idiomas. Fala um pouquinho sobre isso. Então, uma pessoa que, por exemplo, quer desenvolver
o idioma inglês. Quando ele começa a fazer leitura em inglês, ele vai estar fazendo um rapport não só com o idioma, mas também com a cultura do país que ele está estudando. Então ele vai estar fazendo um rapport, ele vai estar fazendo uma imersão naquele holopensene mais aprofundado. Um dos motivos é que ele vai estar vendo a atualidade do país naquele momento da leitura. E também vai estar trabalhando o aspecto do poliglotismo. Então, uma pessoa que lê um jornal em um idioma, a questão universalista dele vai ser menor que uma pessoa que tem a possibilidade de ler em 2 ou mais outros idiomas. Então, a partir do momento que o leitor ele começa a estar desenvolvendo seus atributos relacionados à leitura em outros idiomas, ele também vai estar fazendo esse autoaperfeiçoamento. Michel, aqui na página 6, em citaciologia, eu gostaria que você aprofundasse essa citação que você colocou aqui. Um bom jornal é uma nação falando consigo mesma. Então, o jornal que ele passa os fatos, que ele busca ser isento, que ele não oculte nenhuma informação, ele vai estar ajudando na democratização da nação. Então, é um espaço onde qualquer um, por exemplo, na carta do leitor, ele pode estar se comunicando. Agora, algumas ditaduras, elas começam de a censura, a princípio, já com as informações. Então, quando a gente está numa nação onde o jornal ele tem censuras, onde as notícias não podem ser vinculadas, a gente já vai ter essa condição do jornal não ser um veículo de comunicação de cada cidadão com os demais. Agora, aqui na estrangeirismologia, você colocou na segunda linha o feedback das leituras. Então, o feedback seria o retorno. Então, por exemplo, quando a gente tem um artigo publicado, e esse artigo ele é lido, geralmente a gente tem algum feedback dos nossos leitores falando os aspectos positivos e os que podem ser aperfeiçoados. Então, sempre que a gente escreve, por exemplo, uma coluna num jornal, ou uma opinião, ou um texto, a gente vai ter esse feedback dos leitores. Então, é uma maneira de a gente também estar fazendo o autoesclarecimento. Então, se uma pessoa escreve, por exemplo, um artigo no jornal, e não vem nenhum feedback, já é uma questão para ele estar fazendo a reflexão. Michel, na culturologia, na página 8, você cita, no último tópico, os idiotismos culturais da mídia. Essa colocação que você faz em relação à culturologia não é muitas vezes usada como uma forma de venda? Eu gostaria que você explanasse mais esse tópico. Então, a gente ainda está numa sociedade que não é 100% sadia. Então, o jornal é um reflexo dos leitores. Então, cada jornal vai ter um público-alvo. E o jornal ele tem, basicamente, 2 fontes de informações. As fontes que são relacionadas a reportagens, notícias, e as fontes que estão relacionadas à publicidade. Então, muitas vezes, a publicidade, ela se sobrepõe sobre as informações. Então, a tendência, em alguns casos, é o quê? O idiotismo facilitar a venda de jornais. E como o jornal, muitas vezes, é visto como uma atividade para gerar lucro, então, às vezes, algumas das notícias que são publicadas, elas visam mais a venda do que o esclarecimento. Okay. Então, esses idiotismos, eles fazem parte, que são o reflexo da nossa sociedade. Michel, aqui na página 6, na patologia, na 9ª linha, você coloca a entrevista bombástica visando o aumento das vendas. Tá? Só um pouquinho. Na paradoxologia, no segundo paradoxo, você coloca assim, ó, o paradoxo da não publicação da reportagem bombástica. Eu queria que você comentasse um contexto e outro. Um da patologia, né? E o outro do paradoxo, para eu entender melhor. Então, a gente pode estar citando a entrevista bombástica. Então, a gente tem, durante a semana, o exemplo do ator da mídia, que trabalha na televisão, que disse ter um relacionamento amoroso com um deputado. Então, essa entrevista ela visa, sobretudo, a venda de jornais. Então, nesse caso ilustrativo didático, então, qual que é o objetivo maior do jornal? É fazer com que essa entrevista, as vendas, sejam alavancadas.
Agora tem um outro caso que é outro extremo. Então tem o político do interior do Maranhão, que tem algumas notícias que ele pode estar divulgando e vai estar comprometendo, por exemplo, alguns aspectos familiares. Então ele tem a informação, muitas vezes a entrevista ou a reportagem está feita, só que não é publicada devido a interesses do dono ou de amigos do dono do veículo de comunicação. Então tem os dois casos. Então nunca a gente vai pegar um jornal que vai ter 100% de isenção. Então todo jornal vai ter uma linha editorial, vai ter um dono que tem interesses que vai estar envolvendo na publicação do mesmo. Por isso que o ideal é a gente estar buscando várias fontes quando a gente pesquisa um assunto em termos de jornal. Porque muitas vezes, até mesmo a pessoa que escreveu a notícia tem algum ganho em estar mostrando aquele fato de uma maneira um pouco maior distorcida. Aproveitando aqui na parapatologia, na página 7, terceira linha, você coloca a evocação dos protagonistas citados na mídia impressa. Você tem algum exemplo que possa comentar? Então, às vezes, algumas notícias políticas, a gente lê a notícia, a gente fica com raiva de um ou mais personagens e muitas vezes a gente pode estar fazendo uma intrusão pensênica em cima daquelas pessoas que foram citadas na reportagem. Então, o ideal é a gente buscar fazer a leitura visando analisar o fato e não as personalidades. Só que tem vezes que a gente faz essa questão, assedeia, né, a pessoa, ao invés de estar ajudando a pessoa a ter discernimento, a gente está jogando mais um fósforo na fogueira. Então, essa é a vocação. Michel, só para continuar isso aí, na questão da evocação aí, você vê alguma repercussão na TENEPS dessa evocação que você faz na leitura do jornal? Tem vezes que você evoca a pessoa e a pessoa ela vai ser tratada na TENEPS. Então, eu conheço de casos de tenepsistas que lê o jornal e muitas vezes, depois ele tem rememoração, seja na TENEPS ou durante projeções, que houve alguma assistência daquela notícia do jornal. E você já teve algum caso assim de a pessoa ter algum tipo de assistência ou na TENEPS ou durante alguma projeção e depois ver a notícia no jornal? Comigo não aconteceu. Ah, tá. Eu te pergunto porque já houve algumas pessoas aqui que fizeram esse comentário e é bem interessante assim da pessoa ter o hábito da leitura do jornal, ter alguma projeção, até algum trabalho na TENEPS e depois ela encontrar algo referente àquilo publicado em algum jornal. É que a leitura do jornal pode funcionar como alvo projetivo inconsciente. Justamente. A pessoa ela lê o jornal, ela está entrando naquele mater pensene. Por exemplo, se ela lê o jornal antes de dormir, essa questão ela pode ser aprofundada. Então, ela pode estar fazendo assistência conforme a leitura do jornal. É claro que cada um vai ter um nível assistencial que nem todos nós, pelo menos eu, vai conseguir estar bancando fazer assistência para o jornal inteiro. Mas pode ser questões de afinização com uma ou mais pessoas que isso ocorra. Como você comentou ali, às vezes a pessoa tem afinidade com a questão política, né? E ela está lá ajudando, de certa forma, alguém ali que ela tenha mais afinidade. Ou outros acontecimentos, né? Agora, essa questão me parece que é mais fácil quando é jornal, por exemplo, local. Então, por exemplo, a pessoa ela mora em São Paulo, então tem o jornal do bairro, então eles convivem na mesma região, então é mais fácil de acontecer esse processo do que um jornal, por exemplo, a nível nacional. É isso talvez em função da questão da afinidade da proxêmica, né? Então, ok, obrigada. Você falasse um pouco para a gente da sua relação pessoal assim, com a questão do jornal. Parece que você, né, tem uma coisa muito próxima com isso, até porque nós temos vários jornalistas aqui na CCCI e ninguém propôs esse tema. Você propôs. Conta um pouco, eu sei também que você comentou a questão dos jornais encontrados no lixo. Conta um pouco para a gente assim, dessa sua relação com o jornal. Eu sempre tive afinização com o jornal. Então, eu sempre gostei de ler jornal, colecionar jornal. Então, o jornal é uma fonte de informação atual. Então, essa questão do jornal é interessante, porque é uma maneira que a gente tem para estar se atualizando, é uma maneira que tem um custo relativamente baixo e também tem uma grande disponibilidade que a gente pode dizer, de tipos de jornais e de mater pensene. Então, tem jornais, desde jornais específicos de determinadas profissões,
Tem jornais, por exemplo, voltados à área de atividade física, jornais voltados à saúde. Então, o leque é bem grande. E também a questão da leitura do jornal é importante. Também a gente vê, que é citado no manual da PROEX, a retribuição. Então, se uma pessoa aqui, não sei se alguém está nesse caso, está mais de 20 anos lendo jornal diariamente e não publicou nenhum artigo ou nada em algum jornal, já é uma questão para estar se questionando. Então, se eu tenho essa condição de ler, eu não tenho também a condição de escrever, então eu também acho importante a pessoa ter esse binômio da leitura e da escrita para jornais, que vai estar ajudando nessa divulgação. Que o jornal ele tem a vantagem de ser uma divulgação, ao mesmo tempo que é instantânea, ele continua no tempo, porque o jornal, muitas vezes, ele é guardado. Então, às vezes, tem uma notícia ou uma reportagem que a gente leu, esse jornal ele é guardado e ele pode ser utilizado, releito durante décadas. Então, já tem essa questão do tempo. E tem as versões sempre digitais, né? Hoje, a maioria dos jornais você pode, né, ler como a mesma versão que está impressa, também digital. E, Michel, você pensa que o jornal impresso um dia vai acabar? Como é que você pensa isso? Bem, aquela história, né, do cinema, que a televisão ia acabar. Depois a televisão ia acabar com a internet. Então, acho que os livros, quais os iPads, os e-books. Então, a tendência é continuar todos vivendo harmonicamente. Então, eu acho, por exemplo, quando a gente vai no banheiro, é mais fácil a gente estar com o jornal impresso do que estar com o iPad. Se a gente está, por exemplo, no ônibus e a gente estiver lendo o iPad, pode acabar a fonte da bateria e a gente parar na metade. Então, o jornal impresso ele tem essa vantagem. E outra vantagem também, dependendo do jornal, é que o jornal impresso, algumas linhas, por exemplo, editoriais, têm mais tempo de passar a notícia com mais profundidade. Então, tem jornais que pegam a notícia e faz uma reportagem. Então, são várias páginas sobre aquele assunto aprofundado. E a internet, dificilmente a gente vai conseguir encontrar, né, alguma notícia dessa maneira, com várias páginas, e quando consegue, tem aquela dificuldade da leitura. E nós temos uma relação com o papel que, né, é difícil, é muito gostoso o papel, o livro, a revista, né, o jornal. Esses tempos, uma revista muito famosa, se não estou enganada, se alguém souber e puder me corrigir se eu estiver errado, ela terminou com a sua versão impressa, a Newsweek, parece, né? Agora é só digital. E aí foi assim um clamor mundial, várias pessoas assim reclamando, sentindo, né? É que tem a questão econômico-financeira, né? Então, a gente distribuição, sabe que você até colocou, né, custo. Michel? A questão da publicidade, tudo. Mas a gente sabe que o custo de um jornal, principalmente impresso, é bem alto, né? Então, eu acho que isso daí ajuda ao fechamento, né? E talvez uma tecnicidade mais avançada, assim, mais agilizada, acelerada em função da questão econômica, né? Então, vamos ver. É uma grande questão, sem dúvida. Assim, papel, não papel, iPad, leitura convencional, mas eu acho que aí é uma questão de tempo, né? Vamos Michel, ver. na página 7, por favor, em teoriologia, cheguei uns minutinhos depois, não sei se já falou, a teoria do descarte do imprestável na escolha dos jornais. Então, o jornal tem algumas partes que é melhor a gente descartar, que não vai estar fazendo nenhuma contribuição. O que você considera? Então, um exemplo, o horóscopo. Então, o horóscopo eu já pego e descarto. Agora, eu tenho companheiros do trabalho que chega, já vai no jornal, lê o horóscopo e já não lê mais nada. Então, já é uma postura, já é contrária à minha. Então, outras partes que também, às vezes, que a gente pode citar, a parte de cultura. Então, tem umas coisas de cultura que envolvem a filosofia que eu descarto e já não gosto muito. Mas tem pessoas que já têm afinização com a área. Com a área de esporte. Então, tem vezes o caderno de esporte também pode ser descartável. E outras condições também. Te pergunto mais uma coisa. Você não acha que, dependendo do foco, tudo serviria para pesquisa, né? Dependendo do foco, ou se prefere ir direto
no assunto na hora da leitura? Você chega a entrar em outras áreas que você não tem interesse só para fazer um confronto com as áreas de estudo? Então, eu busco ler de tudo. Tá. Só que tem coisas que ler de tudo não é ler tudo de tudo. Então, tem coisas que você tem que selecionar. Então, tem jornais que têm o hábito de o primeiro parágrafo da reportagem, da notícia, já ser um resumo de toda a reportagem. Então, você pode ler o primeiro parágrafo e ver se interessa ou não. Se você vê por lá que já não te interessa tanto, você já pode descartar e ir para outra leitura. Mais uma pergunta. Tua opinião sobre a assinatura de jornais. Quais jornais você acha que é mais pertinente a gente assinar? Então, o recomendado é um jornal local, né, pelo menos, e um jornal que engloba a grande circulação. A vantagem da assinação de uma assinatura de jornal é a questão do preço. Agora, a desvantagem é que você fica preso só àquele jornal. Se você tiver pelo menos 2 assinaturas, né, pelo menos você vai ter 2 ou mais opiniões diferentes. Agora, outra maneira da gente fazer essa profilaxia para não ficar com uma ideia única é fazer alternância de assinatura. Então, um período assino o jornal A, quando vai encerrar esse jornal, eu faço a assinatura do jornal B. Eu vi que você colocou logo abaixo em tecnologia a técnica da consulta aos diversos tipos de jornais. Você se referia, nesse caso, mais à internet? Não, jornal impresso. Então, por exemplo, em São Paulo, tem em média de 10 jornais que saem por dia. Então, você pode estar consultando vários jornais para estar analisando um fato. Então, desde o jornal que é distribuído, por exemplo, no metrô, tem vários tipos, até o Estado, a Folha, o Diário de São Paulo, o Valor Econômico. Então, são vários que a pessoa pode estar utilizando. Ok, obrigada, Michel. Página 8, tem 2 síndromes aqui que seria interessante se você pudesse explicar. A síndrome da dispersão, como é que fica isso no contexto do jornal impresso? E depois a síndrome da mediocrização. Então, primeiro exemplo da dispersão consciencial. Então, eu vou pegar e vou estar analisando o caderno de economia. Economia, já diz, né? Economia. Então, eu pego, lá tem o encarte da Casa Bahia, com as promoções, eu fico vendo aquelas promoções que tem lá no encarte. Muitas vezes o encarte é maior do que o jornal, daí eu pego o grande tempo, daí eu pego o site que tem lá embaixo, já saio do jornal, vou na internet e me desvio, me disperso daquela atividade que eu tinha me proposto. E a mediocrização é o nivelamento por baixo, que muitas vezes ocorre no jornal. Então, às vezes, tem um fato que é do meu interesse da pesquisa, mas se eu ficar só no jornal, o fato ele pode ficar bem abaixo da média. Então, o jornal ele não vai substituir as outras leituras. Então, muitas vezes, você acha um assunto interessante no jornal, e esse assunto ele vai ter que ser aprofundado na leitura de um livro. Então, não tem jornal que vai substituir o livro. Então, tem essa questão. Se a pessoa ela se conforma, ela se sente satisfeita com essa leitura, muitas vezes ela não vai estar se aprimorando na leitura. E agora também uma outra questão seria o fato da pessoa acompanhar o mesmo fato em diferentes jornais, revistas, e depois, no caso, eu gosto de pegar os livros, para depois entrar nos jornais, assim, nas revistas, né, como matéria de cosmograma mesmo. Mas também são exemplos, né, de situações que a pessoa pode estar trabalhando, né? Um exemplo que a gente tem, essa época de Enem, tem algumas revistas que são especializadas, né, em preparar o pessoal, e tem algumas dessas revistas que mostram o jornal. Então, mostram um fato do jornal sobre várias análises de várias fontes de jornais. E, às vezes, uma fonte diz uma coisa e a outra fonte diz outra coisa diferente. Então, quando a gente compara essas fontes, a gente tem uma chance de ter uma terceira fonte da nossa associação e não ficar só na primeira. Michel, eu só lembrando assim, o efeito que tem a leitura de jornal e tal é o nosso cosmograma, né? Nosso cosmograma é uma coleção
de artigos de jornais, né? Então, isso era para lembrar. Outra coisa que eu lembrei, quando vocês estavam falando de evocação, daquela pessoa que tinha o costume de abrir o jornal e ler só o obituário. Tinham pessoas que tinham esse costume. Eu não sei, eu não tenho prestado atenção se ainda continua, mas eu acho que não tem mais essa sessão, ou se tem é só com os nomes, porque antes vinha até foto, cruzinha e tudo, né? Então era um conservadorismo, até há pouco tempo tinha tudo isso no jornal. Então, imagina assim, a evocação e a assistência que podia ser feita através dessas leituras, né? Que às vezes a gente só tinha às vezes a comunicação de que a pessoa havia dissomado pelo jornal, se a pessoa era lá do interior ou de outro estado, né? Agora, pode falar. Essa questão é interessante, porque ainda hoje continua, e eu acho que ainda tem consciência que dissoma, é tão bitolada na dimensão humana que ela vai ler o jornal, por exemplo, e fala, nossa, eu dissomei. Então, uma das pessoas que é mãe, ela faz a autoevocação, né? E tem gente que eu conhecia que torcia, né? Para os amigos onde somaram. Então consultava o jornal como se fosse o resultado do jogo para ver se fulano tinha ido, quem tinha ido antes dela ou dele e assim por diante. Então o obituário é uma sessão que ainda é bastante consultada. Pois é. Então, agora um outro aspecto é também o rádio, né? Dizia-se que chegou a televisão, o rádio vai sumir. Ele está aí, muito presente, com muita força ainda, né? Um outro aspecto é aqui na codigologia. Eu não sei, mas eu lembrei, não sei se seria para ser incluído, mas eu lembrei do Código Pessoal de Cosmoética dos autores dos artigos, seriam intermissivistas também, né? Porque aqui tem o Código de Cosmoética dos leitores intermissivistas. Tem os autores também, né? Intermissivistas. Eu vou anotar aqui. Tá bom. Ao professor Michel, você quer perguntar? Alô, continuando o assunto, a questão me chamou a atenção, que a sua formação não é jornalística, né? Então, o que motivou realmente esse interesse pelo jornal, pela leitura, ou trabalhou em algum jornal, alguma coisa? Leitura. Só leitura. Tá. E outra coisa, também, pela especialidade, você não citou, por exemplo, a periodicidade do jornal, não sei se isso é importante, né? Além dos tipos, né? Dos tamanhos. E também na legislação, não sei se caberia a famosa lei de imprensa, que, embora revogada pelo Supremo, ainda continua em vigor através da aplicação da legislação penal. Essa lei da imprensa, vamos ver o que acontece. Tá, estamos no vácuo legis agora. Mas outra coisa também, queria que você ampliasse, porque realmente existe o mito do jornal imparcial. Então, se as consciências são parciais, as consciências, então os jornais também vão ser parciais. Então, aquele princípio da descrença. Então, a gente não deve acreditar em nada do que a gente está lendo. Por quê? Porque mesmo a pessoa querendo ser parcial, ela não consegue ver o fato 100% como o fato ocorre. Ela vê uma versão do fato que ela vai estar fazendo análise. Então, muitas vezes, mesmo a pessoa ela tendo essa intenção de ser imparcial, ela não vai ter uma visão de conjunto para traduzir a notícia que ela está passando no jornal de uma maneira imparcial. É mesmo que nos editoriais ou nas opiniões eles digam que não são parciais, mas no fundo é para explicar a própria parcialidade do jornal, do dono ou da imprensa em si. Obrigado. Vamos lá? Então, na fatologia também, na quinta linha, de baixo para cima, a consulta aos dicionários para o esclarecimento das dúvidas decorrentes da leitura. Aí ele pergunta, qual técnica utilizada para ampliação do seu vocabulário? Então, você pode pegar a palavra, riscar, ir no dicionário, procurar a palavra
e buscar usar a palavra no dia a dia. Então, você tem uma palavra que não conhecia, você pega o significado da palavra e busca estar utilizando ela no seu dia a dia até ela se tornar uma palavra que você assimilou. Interessante. Agora, professor Michel, em fatologia também, na página 7, quinta linha de baixo para cima, gostaria que você relatasse o horóscopo e a lavagem subcerebral, que a gente espera que não seja com você, né, Michel? Então, na minha terra tinha essa sessão do horóscopo e muitas vezes eles só trocavam o signo. O enunciado era vago, era o mesmo, então tanto faz. Então tinha às vezes que saía Libra, hoje o seu dia vai ser perfeito. Depois de um mês, a pessoa que fazia o horóscopo não pôde fazer esses empecilhos da vida, eles punham balança e punha a questão da Libra, ou Carneiro, sei lá o que tem, Sagitário. Então tinha essa questão de trocar os signos e a mensagem ser a mesma. Se a gente lê o horóscopo, a gente pode escolher qualquer signo dos 12 que a gente vai estar se encaixando dentro dele. Porque a proposta é feita para estar fazendo com que a pessoa ela ache que aquela informação tem alguma utilidade. Então são geralmente afirmações vagas que eles põem lá para qualquer pessoa que estiver lendo se sinta afinizado com a ideia e acha que aquele fato vai ocorrer. O que pode acontecer muitas vezes é a pessoa ela ser sugestionável, então ela lê o horóscopo. Então, hoje você vai brigar com os familiares. Então ela vai ler o jornal, já vai para casa, já propensa a algo desentendimento. Então tem essa questão. Mas em si, o horóscopo não tem nenhuma influência na pessoa. Quando a pessoa tem esse hábito, todos os dias, já se torna uma lavagem cerebral. Então a pessoa muitas vezes ela deixa de usar o discernimento para seguir o que está escrito no horóscopo. Daí já se torna um caso mais nosográfico. Deixa eu contar só um episódio. Eu trabalhei em jornal diário, né, há vários anos, e para ver como isso não é sério mesmo, né? Chegava de manhã com a equipe de jornalistas e o editor desse segundo caderno, geralmente onde fica o horóscopo, cultura, lazer, entretenimento, dizia assim: quem é que vai fazer o horóscopo hoje? Aí todo mundo, não. Mas então tinha um rodízio, porque cada dia algum de nós tínhamos que inventar um horóscopo. Então você vê que o negócio não é nada sério. E eu fui obrigada a escrever vários horóscopos como parte do processo do jornal. Então isso é uma grande bobagem, né? E que às vezes os leitores consomem isso sem nem questionar, né, qual é que é a base disso. O que está Você entra no seu tolicionário lá, isso, né? No seu verbete tolicionário. Professor Michel, também na paradoxologia, na 8ª linha, você pode relatar o primeiro paradoxo, aparência moderna, essência conservadora? Então, é aquela questão de estar aparência moderna, bonita, só que o conteúdo, se a gente for ver, é tipo 100 anos atrás. Então, se a gente pegasse o jornal, que às vezes sai no jornal, naquela coluna, 100 anos atrás, e fizesse as atualizações ortográficas, ia ser como se fosse a mesma notícia. Então, ela tem uma aparência bonita, moderna, atualizada, mas o conteúdo ele é conservador. Ela não teve nenhuma modificação da publicação anterior para a atual. Michel, agora, pode falar, pois não. Você tem na página 7, a primeira linha, a leitura no trânsito congestionado das grandes cidades. Você já chegou a fazer isso, ou ver isso, porque São Paulo está cada vez mais parado, por exemplo, e deve ter gente lendo jornal bastante, né? Então, é um hábito que eu tenho direto. Quando a gente está no trânsito, a gente pode estar lendo o formato tabloide, que é mais fácil. Então, o tabloide, a gente, principalmente se está de pé, o tabloide é mais fácil para a gente fazer a leitura. Então, a gente pode aproveitar esse período para estar lendo o jornal. Porque eu já vi notícia lá de São Paulo que tem muita gente lá despachando no trânsito, fazendo um monte de coisa no trânsito, porque está tão parado, né? Agora, outra coisa, quais são os seus jornais de preferência? Então, voltando ao trânsito, só vou dar uma recomendação: se dirigir, não leia. Tem o perigo de bater. Agora, o jornal, não tem um jornal predileto.
Mas tem, como que diz, tem reportagens que às vezes me atraem. Então, um jornal que eu gosto de ler bastante é o Valor Econômico, a edição do final de semana, que é mais preparada. Agora, para Cosmograma, tem um jornal que é o Diário de São Paulo, que sempre tem uma notícia que vale a pena a gente estar estudando. Que eu vi, como você é de São Paulo, no Cosmograma aqui, tem muita coisa da Folha de São Paulo. É lógico que tem de outros jornais do Estado, e tem lá do Globo, bastante, né? Mas, por exemplo, o Estadão lá e Folha, qual que você prefere? Então, o Estadão eu leio todo dia porque eu vou na rodoviária, que eu trabalho em uma cidade próxima de São Roque, e eu pego o ônibus. E o ônibus, eles têm o costume de dar o Estadão de brinde. Então a gente vai lendo, durante o trajeto, vai lendo o Estadão que a gente recebe. Na escola que eu trabalho, geralmente tem a Folha, o Estado para a gente ler. Então a gente tem pelo menos essas duas opções. Tem jornais também regionais, que eu também leio, quase que diariamente também. Obrigado. Oi. Na parafatologia, né, agora há pouco você tinha comentado sobre mitologia, né, mito do jornal imparcial. Aqui na segunda linha da parafatologia, você colocou Central Extrafísica da Verdade. Será que essa central poderia ajudar nessa questão aí? Então, qual que é a relação, né? Então, seria o meu sonho de consumo acessar essa Central Extrafísica da Verdade, por exemplo, para fazer um artigo consciencial. Então, já ia estar nos ajudando a buscar aquela ideia de ponta. Então, por exemplo, no jornal da PEX ou da Cognópolis, então esse seria um sonho de consumo. Então, está acessando a central para trazer uma informação de ponta. Sim. Mas nada impede que um jornalista ou uma pessoa que esteja escrevendo para o jornal tenha o acesso à Central Extrafísica da Verdade. E aqui você colocou em algum lugar inspiração de Consex? Colocou, né? Assim, na penúltima linha, inspiração de Consex, né? Não só acessar o Central Extrafísica, mas também ficar atento, né, às inspirações das Consex. Mas você colocou na escolha do material jornalístico a ser lido. Então, muitas vezes você vai numa banca de jornal para comprar determinado jornal, você chega lá, tem o outro jornal e vê a inspiração para você não pegar aquele que você já tinha se proposto e comprar o outro. Então, muitas interessante, vezes porque quando você falou sobre isso, eu lembrei de sincronicidades. Quando você está pesquisando, ou você está preparando uma aula, você passa na banca e encontra justamente o artigo, algum, né, geralmente revista também, que fala justamente sobre aquele assunto, né? Pode então, acontecer com jornais também, né? A sincronicidade é uma questão bem interessante. Então, não sei se todo mundo aqui conhece a Holoteca, então tem os periódicos do mundo inteiro. Então, alguns dos jornais que eu mandei para a Holoteca, que seriam jornais de difícil acesso, ocorreram devido a essa sincronicidade. Então, por exemplo, eu ia pegar o metrô e entrar no vagão, não consegui, daí eu entrei no outro vagão e tinha aquele jornal que era difícil acesso. Então, outras vezes eu estava andando na rua, teve um jornal que eu queria ler, e o jornal, podemos dizer, apareceu do nada. Agora, tem jornais que tive que bastante trabalho para conseguir. E aproveitando a oportunidade, quem puder enviar material para Holoteca dos periódicos do mundo inteiro, Holociclo, né? Para o Holociclo também, para a Holoteca, a gente agradece. Porque muitas vezes a gente quer ler um jornal, que essa é uma frustração minha. Sim. Então eu estou no ônibus, eu passo, eu vejo a pessoa com o jornal, é maldade, né? A pessoa pega o jornal, joga no lixo, eu querendo ver aquele jornal e o ônibus vai. Então muitas vezes a gente tem acesso a um jornal, né, que poucas outras pessoas não têm acesso. Então, se o pessoal conseguir encaminhar para cá, pode ser que nos ajude na consolidação, né, da Holoteca e do Holociclo. Muito bem. Na terceira linha da parafatologia ainda, você coloca assim, evocação dos protagonistas citados na mídia impressa. Né? E também na primeira linha, então, com relação a isso, eu gostaria que você comentasse a primeira linha, assimilação e desassimilação energética decorrentes do contato com o jornal. Então, se você lê uma notícia e você fica vários minutos com aquela combinação mental sobre aquela notícia, geralmente uma notícia patológica, não houve a
desassimilação. Então, nesse caso, o ideal é a gente fazer o trabalho energético para fazer essa higiene mental. E também a gente já pode estar prevendo, né, que essa situação ocorra e a gente fazer o estado vibracional antes da leitura. Então tem as duas situações que a gente pode estar utilizando no dia a dia. Michel. Eu achei interessante você escolher esse tema, mesmo você não sendo jornalista, porque é tão óbvio para os jornalistas e eles não fazem. Jornal é uma coisa que me interessa, que eu gosto. Quando eu estive morando em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, eu fiz um curso rápido de jornalismo, porque o jornal local, a cidade toda lê. O povo é muito culto. É o 6º maior jornal em assinantes no Brasil, é o DNH. NH, exatamente. E foi interessante que eles plasmaram lá, eles construíram o corpo de um avião de fibra de vidro, e é onde é a sala de aula de jornalismo. Então, eles convidavam a sociedade em geral a fazer o curso de jornalismo para entender o funcionamento de um jornal. E eu tive a oportunidade de fazer um curso desses. Era um curso de 15 dias, alguma coisa assim. Na época, eu estava de férias e fiz. Eu já gostava de jornal, mas eu passei a respeitar muito mais e a entender os meandros dos bastidores, da notícia. Aquela notícia de última hora, e todos esses jargões jornalísticos que a gente nem tem ideia de como é que se processa. Agora, o que me chamou a atenção, que o jornal, ele é TARES. O jornalismo, em geral, ele não é rico, o pessoal não fica rico, não ganha dinheiro, os jornalistas. Eles sobrevivem, digamos, mas ele faz veicular notícias, informações, notícias quentes de última hora e notícias frias, aquelas notícias só a título, que são as que nós colecionamos, a maioria nos cosmogramas. Mas por que ele é interessante? Porque ele democratiza o conhecimento. Eu penso que é um instrumento importantíssimo na política, para disseminar, para esclarecer, para levar informações verdadeiras. Ele passa a ser imprensa marrom quando é manipulado, a gente sabe disso. Então, uma pessoa como você... E aí eu comecei a olhar aqui e vi vários jargões e coisas que você não mencionou e que é do jornalismo, que o jornalista, em geral, não deixaria passar. Mas você colocou aqui como... sob a ótica da leiturologia. Então, você está olhando do lado do leitor. Está perfeito. É isso mesmo. Você está assertivo. Eu acho que caberia um outro do lado do redator, do escritor, do jornalista, do produtor que viria complementar. Isso aí está convite feito. Para quem é jornalista aí da área, tem 2, pelo menos. Fica a sugestão para quem tiver a vontade de escrever o verbete de jornalista. E quando eu sou formada em cooperativismo, e todas as cooperativas por onde eu trabalho, a primeira coisa que eu faço é criar um jornal interno, que na verdade eu nem usava o termo de jornal, porque para ser jornal tem que ter jornalista. Eu uso informativa, boletim, coisas do gênero. E aí todos os cooperados, todos os associados e associações, eles ficam sabendo o que se passa, o que aconteceu. Quem pegar os primeiros jornais aqui da cooperativa vai ver que a gente recebia R$3.500, por exemplo, gastava R$100 com isso, 200 com aquilo, é tudo esclarecido nos mínimos detalhes para o público-alvo daquela informação. E por isso que eu chamo de TARES. Isso sinergiza, aglutina, envolve as pessoas em torno de uma ideia. Eu acho um veículo de supra importância no caso nosso, de esclarecimento e de aglutinação de talentos. É só isso que eu queria. Isabel, e tem um ponto que você trouxe que é muito sério, que é a questão do mental soma do hábito. Né? A pessoa, às vezes, ela começa a desenvolver o hábito associativo, de visão, através da leitura. Então, a ideia é boa, convidar o pessoal do jornalismo. Lá na Holoteca, de vez em quando aparece uma pessoa procurando uma notícia do jornal da França, de 1800 e não sei o quê. É
é um custo para a gente localizar, mas quando localiza, é uma riqueza você constatar o nível intelectual de personalidades daquela época. Entendeu? É muito interessante a gente ver como fica registrado o momento evolutivo daquele grupo, daquela comunidade, naquele contexto. O jornal então, ele é uma cápsula do tempo e também ele é um documento. Então, e eu acho processos legais que o jornal é utilizado como prova. Eu acho que a gente então, o não jornal, sabe. às vezes, a gente subestima demais. E eu acho que a gente não sabe fazer cosmograma. A gente não, muitos de nós não sabem fazer um cosmograma, porque dá para aproveitar muita coisa de jornal no cosmograma e de alto nível para subsidiar nossas pesquisas. Agora, o que dá dó, que eu vejo no meu ambiente de trabalho, que tem a pessoa que trabalha comigo, ela vai correndo, ela junta um montão de jornal e vai contente embora porque vai pôr para o cachorro e para o gato. Então, a preocupação dela em recolher o jornal é fazer a higienização do cachorro e do gato. Daí eu fico pensando, nossa, esse gato deve ser mais iludido que a dona. Porque se o gato, pelo menos, vê as fotografias, as imagens, ele deve aprender mais do que a dona. Porque está pensando no jornal para fazer a limpeza. São valores. Michel, você... só um minutinho. Você, pegando esse gancho aí, você usa a técnica do cosmograma, conforme foi colocado pelo professor Valdo, se usa no holociclo, ou você tem uma outra técnica nessa questão do cosmograma, que até você coloca, né, a leitura do cosmograma enquanto gancho didático nas aulas de conscienciologia e projeciologia? Cosmograma eu uso menos do que deveria, mas eu uso. Agora, em São Paulo, no Pesquisar, a gente tem algumas oficinas que se utilizam de jornais. Dentre elas tem a do cosmograma. Então, esse ano a gente já teve algumas oficinas sobre o cosmograma e outras utilizando o jornal para estar fazendo essas oficinas. E uma delas está voltada, que eu dei esse ano, é a higiene mental. Então, utilizar o jornal para fazer uma higiene mental. É porque eu tenho a impressão que a maioria das pessoas tem problemas, joga fora o material, porque não usa, por exemplo, a técnica do cosmograma, que você já faz a coleta básica ali, pelo menos do essencial das suas pesquisas, e com isso consegue reduzir o espaço de armazenagem, enfim, que no fundo, no final das contas, é um problema, né? Principalmente se você assina vários jornais e você vai acumulando, e se você não tem muito espaço, cria-se um problema, né? Então, essa questão do hábito de fazer o cosmograma, ou seja, fazer a leitura com um determinado objetivo, recortar alguns temas, né, e já guardar o material selecionado. Né? Não sei o que você pensa sobre isso. A vantagem de vocês aqui de Foz é que vocês podem deixar no holociclo cosmograma. Isso, com certeza. Qualquer pessoa pode fazer cosmograma depois. A gente recebe doações de cubas inteiras de cosmograma já classificado até. Porque as pessoas, elas têm seus temas de pesquisas. Eu estudo educação, estudo cooperativismo, estudo política. Todo jornal eu recorto isso de cara. Eu leio, já vou recortando, já vou separando. Eu acho que pessoas fazem isso, só que às vezes o acúmulo em casa é imenso. Elas podem trazer e doar para nós. Várias pessoas levam revistas, recortes para a holoteca, sobre biblioteca, sobre museus, já prontos. E doam, e nós guardamos no acervo da holoteca, daquela temática específica. Então, serve para qualquer pessoa, está convite aí também. Mas, Michel, então, dentro desse assunto, você tinha colocado aqui em Fatologia a questão do hábito da leitura com aprofundamento. Então, assim, você disse que você lê diariamente jornal, né? Mas como que você faz, ou o que você considera uma leitura com aprofundamento rotineiro, né, do jornal? Aprofundamento, por exemplo, você tem o seu tema de autopesquisa e vai fazendo aquele aprofundamento. Então, você vai fazendo os links, né, com os vários materiais que você lê. Muitas vezes você vê aquele material que te interessa, você pode estar aprofundando através da leitura de um livro, ou você pode estar buscando, até mesmo na internet, estar aprofundando naquela questão. Então, às vezes, tem um assunto que te interessa, a partir daquela piscadela, né, da lampadinha que, para você, aquele assunto é interessante, você vai estar buscando o aprofundamento na pesquisa.
Isso, você pode estar aprofundando depois. Na leitura mesmo daquele, você está fazendo a leitura ali diária, né? Como que você desenvolve um aprofundamento da crítica, né? Daquela notícia em si? Então, tem alguma técnica? Você pode estar fazendo anotação e buscando análise dos parafatos. Então, você pode, por exemplo, ver o fato que está sendo elencado no jornal e depois está levantando hipóteses dos parafatos envolvidos naquela situação. Então, já vai estar ajudando você a fazer um aprofundamento da situação. Então, já é outra técnica que pode ser vista. Então, essa técnica é bem aprofundada, né, no cosmograma. Existe um curso que foi dado aqui no CAEC, na época que tinha o cosmograma mais ativo, e que pode retomar a qualquer momento, que chama Cosmografia. Ele foi criado pela professora Mibelo, e a gente fazia essa técnica. Você lê qualquer artigo de jornal, qualquer texto, utilizando o parâmetro da enciclopédia. Palavras-chave, a especialidade, a elencologia. Você vai retirando os fatos de um texto, igualzinho estivesse fazendo um template aqui de enciclopédia. Aí você parece que ressalta no texto as informações. Você fica com uma visão, isso é aprofundamento. Isso é muito interessante. Agora, uma experiência que tivemos em São Paulo que deu resultado, mas essa em grupo, está relacionada com o pessoal que estuda para direito. Então, eles pegavam notícias de jornais, analisavam o fato e ficavam debatendo como aplicar o para-direito naquela situação. Então, já dá uma ampliação da visão, não fica só na intrafisicalidade do fato. Então, muitas vezes, um fato que aparentemente, na dimensão física, a gente faz uma análise, quando a gente amplia o nosso foco, visando a assistencialidade para direito, já muda a nossa visão. Curioso você comentar, porque eu ia mesmo falar a respeito dessa técnica do para-direito. A gente utilizou muito tempo aqui também, junto com o grupo da Paradireitologia, que é uma técnica que se chama técnica da análise cosmoética. É muito bacana essa técnica. A gente pega um texto de jornal ou até da internet e avalia sobre vários quesitos, né? Situações agravantes, atenuantes, coisas que podem ter levado àquela situação, se há cosmoética, não há, o que está envolvido nesse contexto. Então, vários casos a gente já analisou. Está no site até do colégio, se vocês quiserem dar uma olhada, no site do Moodle, né, do Colégio Invisível. Essa técnica era aplicada no Colégio Invisível da Cosmoética também. Também. Sim, Michelle, aqui, não bem. Eu estou fazendo para a OIC o cosmograma, ao início com Ivone, e realmente levamos quase 3 anos. E eu vejo que as pessoas que vão fazer artigos e vão fazer um tema a pesquisar, eles não usam muito o cosmograma, porque eu vejo quando alguém leva alguma coisa, e eu acho que é porque são jornais, notícias assim, hoje, não? E amanhã essa notícia já não serve, porque já é como pronta, não, para o momento. São notícias assim, muito de pouco tempo de duração, porque já vêm outras que quizá, às vezes, não sempre, invalidam essa notícia, não? Então, eu acho que quando alguém quer pesquisar, se vai mais aos livros, se vai muito mais que ao jornal. O jornal se quer mais contribuir com algo muito diário, não? Muito de notícia assim, importante. Não sei o que você acha sobre isso. Então, eu acho que o jornal é uma fonte fundamental para a autopesquisa. Então, se eu leio uma notícia, conforme a repercussão que eu tenho, já está indicando algum traço positivo ou negativo da minha personalidade. Então, muitas vezes a gente está contente, alegre, bem-humorado. Da gente, dando um exemplo, a gente vê ou na televisão ou lendo o jornal e a gente muda totalmente o nosso humor. Então, já indica o quê? Que a gente já tem, por algum motivo, alguma lacuna a ser trabalhada. Então, muitas vezes, a leitura do jornal, ela pode servir de um gancho para a gente fazer a nossa conscienciometria. Então, se eu estou lendo o jornal, por exemplo,
o caderno Mundo e tem uma população, uma nação, que eu não gosto, deve ter algum motivo. Então já pode estar levando essa reflexão para estar fazendo esse aprofundamento. Desculpa, pensei que estava ativado. Acho que as pessoas não estão utilizando muito, quizá porque a lo melhor na OIC os temas que nós estamos trazendo são temas mais específicos da saúde consciencial e todo o que engloba realmente a pessoa problemática, conflitos e demais. Mas, não sei, eu acho que as pessoas não têm hábito dessa leitura diária. E quando eu vejo algum jornal que traz bom do holociclo, a lo melhor do ano 80, em temas de medicina e ciência, realmente já ficaram obsoletos, porque são muito tempo, sobretudo na área de saúde, não? Que há muitos descobrimentos, muitas pesquisas e demais. Mas eu assim, na minha opinião, a hemeroteca, né, e o cosmograma disponível hoje no holociclo, que são, acho que milhares, né, de itens, né, eu acho que aquilo é muito utilizado por quem frequenta o holociclo. Assim, a minha experiência pessoal, pelo menos, sempre que eu inicio uma pesquisa, eu relaciono alguns itens e eu, com certeza, eu vou buscar lá no cosmograma, nas pastas do CAEC, do holociclo, porque essa colocação que você fez vamos dizer, de caducarem, né, alguns artigos, eu acho que justamente faz parte da pesquisa, você fazer esse comparativo, você entender como é que aconteceu historicamente, né, no decorrer dos anos, e é exatamente a leitura do momento, que às vezes é uma descoberta, então é um assunto que não caduca tanto. Eu acho fundamental. Eu apoio aí o verbetógrafo Michel na questão da defesa da pesquisa através do jornal. E só complementando, acho muito interessante. e também ajuda a gente a travar a nossa imaginação. Por quê? Porque a gente pode levantar 202 hipóteses, só que não tem nenhum fato para colaborar. Quando a gente pega um fato do jornal, por exemplo, relacionado à consciência terapia, uma patologia, aquele fato já está descrito. Então a gente já não fica imaginando hipóteses, mas a gente já fica trabalhando em cima de fatos concretos. Então nós temos uma tendência, ou 91% da gente, de ter essa criatividade bem desenvolvida. Então quando começamos a trabalhar em cima de fatos, o nosso rendimento já é maior, porque já deixa esse ranço que a gente tem muitas vezes de ser criativo para colocar o nosso esforço no que é fato concreto. Michel, lá no holociclo a gente tem como princípio os fatos orientam a pesquisa. E é justamente no cosmograma que a gente tem a base desse princípio. Porque são fatos, foram publicações que já aconteceram, mesmo tendo passado aí muito tempo, mas elas são registro de algo que aconteceu. Então, eles podem orientar aí a questão da pesquisa. Certo. E só lembrando, né, a seção fatologia do verbete, justamente, ela eminentemente é fundamentada, obviamente, nos fatos. E claro que o jornal aí é uma mega fonte, né, para desenvolver ideias para fatologia. Eu adoraria que as pessoas saibam que na OIC tem todo um cosmograma feito sobre a área de saúde em geral. Para que as pessoas usem, porque não se encontra. Mas Estou protestando porque as pessoas não usam. Certo, mas só para clarear, o cosmograma da OIC é específico da área da saúde? É isso? Tá, tem disponível lá para quem quiser, é aberto. Muito bom. Tá ótimo. Fica aí, então o convite, pessoal. Sem nenhum problema. O cosmograma está todo organizado. Muito bom. Está ótimo. Sem problema. Muito bom. Você quer falar? Michel, na página 7, na tecnologia, a técnica da segunda leitura. Você pode explicar essa técnica aplicada à leitura de jornal? Então, a gente tem um exemplo básico do cosmograma. Então, a primeira leitura, a gente está vendo a leitura com enfoque intrafísico. A segunda leitura,
a gente já pode estar voltando para a nossa pesquisa, buscando não só os fatos e os parafatos. Então, a gente vai estar aprofundando aquele estudo. Então, é como se tivesse uma camada, né, que a gente vê na primeira leitura e depois vai descascando, no exemplo a cebola, para estar vendo as outras camadas. Essa segunda leitura, a gente pode, inclusive, estar fazendo bem mais aprofundada do que a leitura que a gente faz normalmente. Então, tem assuntos que nós podemos fazer uma leitura, para nós já está suficiente. Então, para a questão, por exemplo, de atualização, aquela leitura já basta. Agora, tem assuntos que a gente vai fazer uma segunda leitura, às vezes a gente vai guardar o recorte e depois vai reler de novo para estar tirando novos dados. E aqui tem na trinomiologia, você colocou o trinômio cultura, comunicação, discernimento. Eu fiquei curiosa de saber como é que você vê essa ampliação do discernimento. Seria, por exemplo, através dessa técnica da segunda leitura? Por que você colocou esse discernimento aqui? Então, a cultura, o jornal vai estar envolvido dentro de uma cultura de um meio, da mesologia. O objetivo é estar fazendo a nossa comunicação. Isso. E para nós ter o aproveitamento 100%, vai estar, principalmente, a gente utilizando o nosso discernimento. Por quê? Porque a gente sempre diz, né, o papel ele aceita tudo. Então, se a gente não tiver o discernimento, a gente pode estar lendo gato e, na verdade, é uma lebre. Então, é importante a gente ter o discernimento em tudo que a gente lê. Tá. E à medida que você vai tendo discernimento, você vai ampliando o discernimento. Muitas vezes, a gente tem, por questões culturais, análise de um fato, que quando a gente põe o discernimento, a gente vê que aquele fato não é bem daquela maneira. Uhum. Tá, mas aí você já está usando o discernimento. E a partir do momento que você usa o discernimento, você amplia cada vez mais ele, né, claro? Agora, no último item da parafatologia, a impressão que me dá é que você vivenciou esse... Você pode expandir? O banho energético após a leitura do próprio artigo publicado. Você vivenciou essa... Não sei se chega a banho energético, mas euforia vem. Então, quando a gente publica e a gente lê o nosso material, a gente tem repercussões no energossoma, em todo o holossoma. Não sei se alguém aqui já teve essa sensação. Você já publicou artigos de jornais, é isso? Já. Tá. Michel, eu só queria seguir na linha da primeira pesquisa, a primeira pergunta que a Rosa fez. Eu vi que você colocou no seu verbete a leitura nas entrelinhas. Você podia reforçar mais como você percebe essa leitura nas entrelinhas? Isso tem relação com a técnica que a gente estava falando aqui do cosmograma? Então, a leitura nas entrelinhas, primeiro a gente tem que ver o tipo de jornal. Então, tem jornais que defendem que o vinho é a panaceia universal. Você toma vinho, você não vai ter nem dor de cabeça, vai combater todos os radicais livres, vai viver até 130 anos. Só que, no fundo, o jornal é patrocinado por algumas vinícolas. Então, você já vê o quê? Já tem algum interesse naquela notícia. O ramo farmacêutico, em alguns casos, tem aquele medicamento que mudou o princípio ativo, triplicou o preço, e eles divulgam isso como se fosse um avanço dos avanços. Então, tem essa questão de sempre estar vendo na entrelinha os interesses, até onde a pessoa que está relatando o fato, ela relatou realmente o acontecido, os interesses que tem em cima da notícia. Então, seria no sentido de aplicar a visão crítica mesmo. E aí, através do comparativo, né, de outros jornais, a gente também pode... A comparação de outros jornais vai estar ajudando a ampliar essa visão. Então, uma pessoa que fica limitada só a um jornal, ela vai ter maior dificuldade do que uma pessoa que tenha contato com vários tipos de jornais. Obrigada. Quando eu fiz a pergunta do discernimento, foi isso. A ampliação da visão de mundo, ela vai ter. Agora, isso vai ajudando ela a escolher o melhor entre duas opções, entendeu? O discernimento é você ir pelo caminho do melhor. Mas eu penso que, à medida que você vai aplicando o discernimento que você já tem, você vai ampliando mais esse discernimento. É o único jeito de aumentar esse discernimento. O discernimento é uma questão de reciclagem pessoal. Então, a pessoa que vai ter que fazer essa reciclagem com ela. Porque então, o jornal pode ser uma ferramenta, né, para estar ajudando a ela
a autopesquisa, mas vai partir dela mesmo esse processo de reciclagem. Que não adianta a pessoa ter pilhas e pilhas de jornais, se ela não quer promover nenhuma mudança íntima, ela só vai ficar Porque se enganando. eu vejo várias pessoas fazendo esse entrelinhamento que você falou aí, várias pessoas eu conheço, que fazem todo esse entrelinhamento, sabem por que tem a pesquisa é uma pseudo-pesquisa, e tal, mas o próprio discernimento, eu não sei se chega, entendeu? Porque discernimento é um pouquinho diferente de autorreflexão, né? Então, eu queria entender. É uma consequência. Mas eu acho que é isso. À medida que você vai aplicando seu discernimento, mais discernimento você vai ampliando. Até mesmo para questões assistenciais. Então, o primeiro passo para você qualificar a sua assistência, você tem que conhecer o meio ao qual você vai estar fazendo assistência. Então, uma pessoa que não conhece a sua mesologia, ela vai ter mais dificuldade de outra pessoa que conhece o meio no qual ela está inserida. E o jornal vai ser uma das ferramentas que vai estar ajudando ela a fazer essa identificação. Não que seja o único, mas é mais uma possibilidade. Ao verbetógrafo. Esse aqui é um teletertuliano da Alemanha. Você já comentou, mas comenta, é bom você comentar, e tem outras perguntas também. Em citaciologia, um bom jornal é uma nação falando consigo mesma. Entendi a frase de duas formas, do ponto de vista dos leitores e do jornal. Alguns jornalistas e editores dizem que as pessoas, não só no Brasil, de fato desejam ver nos jornais entretenimento, tragédias, sensacionalismo e outras futilidades que encontramos em tabloides. Você poderia comentar a questão, tendo em vista a responsabilidade social dos jornalistas, principalmente no cenário atual? Então, o papel do jornal, principalmente, é o esclarecimento. Então, se o jornal tem como essa medida, está fazendo o esclarecimento, ele vai estar ajudando a toda a nação a evoluir. Agora, se os interesses dos jornais é só financeiro, então já vai ter uma dificuldade maior. Então, quando o jornalismo, ele tem essa pauta principal, como aferir lucro, ele vai ter que abrir mão de algumas informações para não desagradar certas pessoas. Então, tem jornais que, às vezes, não podem estar aprofundando certos assuntos. Por quê? Porque um dos patrocinadores do jornal está diretamente relacionado com aquela notícia. Então, se tem um jornal, por exemplo, ilustrativo didático, que vai estar divulgando algum problema em questões imobiliárias, e o caderno de imóveis dele é o caderno que mais traz dinheiro, e uma das construtoras que está no caderno de imóvel, que põe páginas e páginas de anúncio, exemplo didático, pode estar envolvido em algum esquema de corrupção, então muitas vezes vai ter esse conflito entre os dois. Daí o jornal não vai estar falando para a nação como um todo. Ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar falando para algumas pessoas e, muitas vezes, o que a gente espera que não ocorra, ela pode até mesmo estar distorcendo a notícia para estar ajudando os patrocinadores. Certo. Agora, professor Michel, o jornal tem um grande potencial de fazer atares, em vez de ficar só adulando os egos. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que a missão principal, do jornal é buscar o esclarecimento. Agora, tem certos jornais que não têm essa condição de manutenção, que muitas vezes eles vão para o caminho mais fácil, que pode estar envolvendo a consolação. Então, eles podem estar querendo buscar agradar as pessoas, algumas vezes com interesse financeiro, para ter algum retorno, por exemplo, em publicidade, e deixar o esclarecimento de lado. Então, tem alguns jornais que a gente pode citar que eles são periódicos. Então, alguns jornais do interior, durante 4 anos, seguem uma linha editorial, que é a favor de determinado prefeito, depois muda o prefeito, muda totalmente a linha editorial para, com isso, continuar tendo a publicidade. Agora, os jornais estadunidenses assumem sua linha política e até partidária. Qual a sua visão sobre isso? Então, esse assumir faz parte da transparência.
Então, da Glasnost. Então, o jornal que assume a linha editorial, aspectos políticos, ele vai estar fazendo com o quê? Ele vai estar ajudando a clientela a estar fazendo essa identificação. Muitos dos jornais nossos, por exemplo, setoriais de sindicatos, de associações, eles têm essa política de estar delineando a sua linha editorial. Os grandes jornais, muitas vezes, eles têm essa linha editorial, essa linha de política, mas não é tão visível. Por quê? Porque o público-alvo dele já é mais amplo. Só que, muitas vezes, a gente tem certos colunistas, que são articuladores desses jornais, que têm essa linha editorial e essa linha política e de opinião bem demarcada. Você acha que isso é positivo, assim, em geral, essa demarcação? Então, essa demarcação ela tem esse aspecto positivo da gente saber o quanto, né, o jornal ele é imparcial ou não. Transparência, né? Só que também tem a questão que, mesmo o jornal ele tendo uma linha política preferencial, ele busca, ou seja, o ideal é que ele busque ser o mais isento na transmissão dos fatos. Ou seja, mesmo tendo uma linha, entre parênteses, mais centro, ou mais à esquerda, ou mais à direita, o ideal é estar buscando a análise do fato pelo fato, e não pondo um filtro para estar buscando fazer uma análise conforme as minhas ideologias. Queria só complementar com uma opinião minha, Michel. Eu acho que, pelo menos nos Estados Unidos, eles são mais transparentes, como você falou. As coisas são mais claras. Aqui, não. Aqui tem uma revista que ela é, e ela cumpre a sua função, né? Ela é totalmente anti-PT. Quer dizer, hoje a missão dela é detonar o PT, né? Mas isso não fica evidente. E tem uma outra revista que ela é totalmente pró-PT. Então, ali tudo é favorável ao PT, nada, não há crítica de nada. E isso não fica transparente. A gente, né, que é leitor, não vou dizer os nomes, mas você sabe, né, que revista a gente está falando, ali a gente é que tem que fazer, né, essa garimpagem, assim, ter esse cuidado, esse discernimento. Então, se os jornais aqui fossem talvez mais transparentes e se colocassem, né, claramente partidários ou favoráveis a isso ou aquilo, eu acho que eles seria mais honesto para todos nós. Parece que sim. Porque o tal leitor desavisado, né, sem criticidade, cai de quatro, né, achando que aquilo é um fato e, de fato, não é um fato, é distorcido. Mas, enfim, vamos lá. Com o advento da internet e da tecnologia, o jornal impresso tende a acabar? Qual será a função do jornal, tendo em vista que vários jornais estão encerrando suas atividades? É a pergunta que não quer calar, né? Você já até comentou um pouco. Então, no Brasil tem um caso interessante que o jornal impresso está aumentando a quantidade de exemplares. Então, está acontecendo um fenômeno inverso. Principalmente jornais, né, que a gente diz setoriais. Então, jornais de pequenas cidades, de alguns setores, eles estão ampliando. Então, a quantidade, por exemplo, de jornal gratuito, que é distribuído, nos últimos anos aumentou. Agora, o jornal impresso e o jornal da internet online, um pode estar complementando o outro. Então, é uma via de mão dupla que um pode estar ajudando o outro a estar ampliando o hábito da leitura. Então, os dois, eu acredito que eles vão coexistir de uma maneira harmônica. Agora, ao verbetógrafo, sobre a pensenologia, na terceira linha, o senhor fala sobre o mater pensene característico da política editorial do jornal. Pode expandir? Então, é o que nós estávamos comentando agora, né? Que tem jornais que defendem uma linha política e ele é pró-PT. Então, o jornal ele vai estar vendo esse partido político como o mais azul dos brigadeiros do céu. Outros podem ter um posicionamento a favor de outro partido, por exemplo, o PSDB. Esse exemplo a gente vê bastante em jornal do interior. Então, jornal do interior, em alguns casos, o prefeito é santo, né? Só faz coisa boa. Em outros, o prefeito é o capeta. Só falta sair na rua e ficar espetando as pessoas, de tão parcial que é o jornal. E muitas vezes fica tão evidente essa questão que até dificulta a gente de ler o jornal. Então, quando força muito a barra,
a gente percebe que tem um interesse por trás da notícia, no caso. Ô, Michel, aqui. Eu não sou um bom entendedor, mas há pouco estávamos defendendo a tendência explícita de um edital, de uma revista, de um jornal, mas me parece que no jornalismo existe um princípio de imparcialidade na descrição dos fatos. Eu estou enganado. Isso é defendido abertamente pela categoria, e parece que vai de encontro a essa demanda pública, que até a sua colega ao lado defendia há pouco. Eu achei curioso, porque eles defendem com muita ênfase essa tentativa, pelo menos de tentativa mesmo, porque, confesso, a gente percebe que não é bem por aí, de imparcialidade. O que você acha dessas duas forças? Ao mesmo tempo, o ideal para alguns é que houvesse já uma opção explícita, mas existe uma corrente formal da categoria que defende também a tentativa ao máximo da imparcialidade. Então, a imparcialidade, para nós, seres humanos, ainda acho que ainda não é 100%. Então, vamos pegar o nosso caso. Então, nós estamos aqui na Cognópolis, cada um está buscando fazer o código pessoal de cosmoética. Então, tem uma das cláusulas lá: não falar mal de ninguém. Não sei se alguém já viu essa cláusula. Alguém, já que nem eu, já furou a cláusula? Então, às vezes, a gente tem esse ideal, só que no dia a dia a gente não aplica. Então, no jornalismo também ocorre algo. Mas é louvável tentar buscá-lo ou mirá-lo, você não acha? Não perdê-lo de vista, porque, do contrário, pode cair nessa defesa explícita de uma bandeira, que não vejo problema, em alguns casos, sim, de algum redator, né, em alguns. Mas acho que o princípio do jornalismo não é esse. Pelo que eu leio, pouco por aí. Pode? Bruno, aqui intrometendo com o Michel, falando como jornalista agora. Jornal e jornalista são coisas diferentes, o veículo e o profissional. A nossa formação, né, na universidade é justamente essa: um compromisso com a verdade, imparcialidade, com os fatos, né, com o bem comum. Maravilha! A gente faz uma formação assim, lá, né, faz o juramento no dia do diploma assim, só que a gente tem que entrar dentro de um veículo de comunicação. E nenhum veículo de comunicação é imparcial. Não está comprometido com alguma área política, cultural, financeira, enfim, né? Porque um veículo de comunicação ele precisa gerar lucro, senão ele não se mantém, ele fecha e quebra, como aconteceu com milhares de bons jornais no Brasil que tentaram ter um compromisso com a verdade, com a transparência. Então, são coisas diferentes. É isso que você falou, é o ideal, é o que a gente gostaria, o que a gente mereceria, mas a realidade, isso é praticamente impossível, ou muito pouco realizado. Eu só achei, em algum momento, contraditório esperar que um jornalismo tenha por questões de facilidade do leitor incauto, que a colega falou. Mas você sabe, Bruno, que tem listas negras nos veículos de comunicação? Ou seja, listas negras. Ou seja, o Carlos pode me ajudar, e gente, porque faz tempo que eu estou fora da profissão, faz uns bons anos. Temas, empresas, questões que você não pode tocar, então você vem lá com uma matéria super bacana, legal, tá um furo, puxa, o editor pegou na lista negra, sinto muito. Agora, eu queria... Vai pro lixo. Justamente, mas eu queria só clarear aqui, só para contextualizar aquela nossa discussão, né? O que nós falamos? Uma vez que o veículo, que o jornal tenha uma posição para ele, prática ali, partidária, como a gente sabe que tem inúmeras, é melhor que isso seja explícito. Não que a gente esteja defendendo a imprensa partidária, entendeu? Se ele já tomou essa posição, e que em geral a gente sabe, como eles colocaram, né, que é muito difícil nos dias de hoje. A questão da imparcialidade eu acho perfeita aqui, que foi colocado o mito do jornal imparcial, né? A gente sabe, quem conhece, quando você acaba conhecendo mais os bastidores de alguma instituição, da imprensa ou qualquer outra, você sabe que essa imparcialidade não existe.
né? Tem interesse político, tem interesse pelo comercial, enfim. Agora, esse interesse, esse posicionamento político, né? Partidário, vamos dizer assim, para ficar mais claro, se ele existe, que fique, eu acho que é mais honesto que fique claro para o leitor. Olha, eu defendo tal partido, do que ficar nos subterfúgios e colocando matérias algumas inverídicas, revistas entendeu? têm isso explicitamente, sim, basta querer olhar. Mas é evidente que é muito melhor, claro, mais democrático, mais honesto em geral, que um jornal seja imparcial, é claro. Michel, nessa mesma linha de raciocínio, na página 7, na teoriologia, você fala a teoria do descarte do imprestável na escolha dos jornais. Eu fico também me reportando à escolha dos cadernos, no descarte dos cadernos, porque às vezes um jornal vem volumoso e nós aplicamos critérios de descarte, às vezes nem abrimos muitos cadernos, isso me gera um incômodo, saber que assinamos no jornal onde 90%, 80% não são bolidos. O que você acha? Você também associa isso, pensa sobre isso? Eu acho que tem a questão da pérola negra. Então, às vezes, tem uma notinha dentro desse encarte, às vezes uma reportagem pode valer pelo jornal inteiro. Então, se a gente não confere, mesmo que seja acima, para ver se tem ou não algo que interessa, a gente pode estar perdendo alguma informação importante. Então, por exemplo, pode ser que uma notinha lá no caderno de esporte, que está lá no meio perdido, entre tantas informações da seleção brasileira, a gente tenha uma informação que vai nos ajudando. Então, essa olhadela, mesmo que superficial, às vezes pode nos estar ajudando a localizar essa pérola negra. Agora, depois que a gente fez essa olhadela, o que não presta, a gente também não vai ficar perdendo muito tempo. Agora, ao verbetógrafo, em Principiologia, na página 7, você poderia falar sobre a aplicação do princípio da precaução no contexto do verbete? Então, o princípio da precaução, no caso da leitura, é que muitas vezes a gente tem uma notícia, por exemplo, policial, onde tem uma pessoa que ainda é ré, que ela está sendo acusada de um crime, só que o jornal, no modo e na maneira que põe, já põe como se fosse a consim condenada e que já não devia nem estar solta, já devia estar presa e encarcerada. E muitas vezes ainda nem foi comprovado o fato. A pessoa não foi julgada, só foi levantada uma hipótese, mas conforme a leitura do jornal, ele dá essa impressão que já está tudo resolvido. Que a justiça é lenta, que a pessoa ela realmente é culpada, mesmo não tendo nenhuma prova, ela faz esse levantamento, né, de valores e publica. Então, às vezes, o jornal tem uma pressa em estar noticiando a notícia na frente e não faz essa investigação. Então, às vezes, tem essa publicação e depois de alguns meses a gente vê que a pessoa era inocente. Então, é bom a gente sempre ter essa questão da presunção, no caso da presunção e da precaução, no que a gente está lendo. Que nem tudo é verdadeiro, nem tudo já foi comprovado. Na verdade, a gente queria que repetisse, né? Você colocou o último item ali, o Jornal de Savant. É o Jornal dos Sábios, né? É isso? E, assim, como é que surgiu isso? E qual o objetivo? Agora eu vou passar para a universitária. Foi uma sugestão que a gente deu na revisão do verbete, porque foi um período bem que o professor Valdo começou a trazer a questão do Jornal de Savant, né? Aquele jornal da França, né? E que parece que tinha a ver com a gente aí também, e surgiu a ideia de formar o jornal aqui, né, do Savant, que depois acabou virando, hoje é a proposta da revista Interparadigmas, né, que está sendo coordenada pelo professor Alexandre Zaslavski, e que vai ter essa função de fazer aí um diálogo, né, dos doutores da Conscienciologia com os doutores da ciência convencional. Então, como era um período que estava bem forte, por várias, né, tertúlias e vários momentos esse tema do Jornal de Savant veio à tona, e a gente foi pesquisar e olhar, e o Michel chega com o brevete de jornal e disse, opa, eu acho que aí tem uma sincronicidade, vale a pena citar, né, no verbete, esse jornal que parece que foi bastante importante, aí
E nós temos um pezinho nele lá, com certeza, vários de nós. Quem sabe passamos por lá também. E hoje a ideia é essa, né, essa proposta do Interparadigmas, assim, né? Ele tratava só digamos, o que ele tratava, esse jornal, na época? Pelo que eu li, se alguém, se alguém souber mais, pode contribuir. Ele tratava de todos os temas, né? Desde política, sociologia, ciência, bem geral. E eram pessoas bem destacadas do período, né? Filósofos, filosofia, enfim, intelectuais, né? Pensadores do período que escreviam nesse jornal. Se você vai na internet, você acha muita coisa. Muito bom. Ao verbetógrafo, na parafatologia, nós temos na página 7, ela pergunta: qual a sua vivência da afirmação às inspirações de Conciexes na escolha do material jornalístico a ser lido? Então, o exemplo que eu dei foi de você estar buscando um jornal, daí vem aquela inspiração para você estar vendo o outro jornal do lado, e às vezes esse outro jornal vai ter alguma notícia, algum fato que vai estar te ajudando no seu tema de pesquisa. Então, muitas vezes, essa inspiração vem de Conciexes, que elas já sabem, antes de você, que o segundo jornal vai te ser mais importante do que o primeiro. Agora, Michel, eu fiquei curiosa, eu gostaria que vocês falassem mais, relatassem mais sobre essa sua experiência enquanto articulista, enfim, escritora aí para jornais. Você falou que já escreveu. Como é que é isso? Foi esporadicamente? Não, eu já publiquei alguns artigos, né, de Conscienciologia pelo IPC. E o livro que eu escrevi é uma coletânea desses artigos. Ah, interessante. Então, esse livro tem alguns artigos que eu publiquei, tanto em jornal quanto na internet. Sei. Então, geralmente são artigos para estar divulgando a Conscienciologia e a Projeciologia. Tem outros artigos que eu apresentei em seminário de pesquisa em São Paulo e depois viraram artigos também. Seminário então, de pesquisa da Conscienciologia. Certo. Agora, me diz uma coisa, na questão, você é professor, né? Como é que é a sua... Como você usa o jornal? Em sala de aula, você usa? Então, eu sou professor de Química, a minha disciplina usa menos. Mas o pessoal da área de Humanas utiliza bem mais jornal. Tanto que os atuais vestibulares, Enem, eles são baseados bastante em notícias da atualidade. Então, se a gente pegar os últimos exames do Enem, na maioria deles vai ter, por exemplo, charges para o aluno estar analisando. E a charge, ela é bem rica, e a maioria dos jornais faz a publicação de charge, que é um tipo, né, de linguagem, além da linguagem escrita. Então, a pessoa ela pode estar desenvolvendo esse atributo, né, do estudo de charges através de jornais. Também pesquisa de opinião, né, que cai bastante em exames. Então, esse aspecto é mais trabalhado na área de humanas. Realmente fica mais complexo, né? Agora, embora naquela área, naquelas sessões de tecnologia, de ciência, mas deve ser bem mais difícil encontrar matéria que encaixe. Que às vezes tem aquelas descobertas, né, os nobelistas. Era uma das minhas sessões prediletas do jornal, aquela parte de ciência, né, e tecnologia, bem interessante. Agora, comenta um pouco sobre esse princípio, principalmente esse princípio do direito de resposta e retificação. Então, o direito de resposta é uma questão até constitucional. Então, a pessoa que foi prejudicada no jornal, ela tem o direito de ter aquela notícia, ela está se expressando para se defender do que foi acusado. E a retificação, o jornal, ele é feito por seres humanos e comete erros. Então, geralmente, os jornais têm a seção, né, de errata, onde faz a correção dos erros. Ou seja, errar é humano, corrigir o erro é mais humano ainda. Então, o jornal, pelo menos os bons jornais, o ideal é sempre ter essa seção de errata, onde eles vão estar fazendo essa retificação de algum erro que ocorreu na publicação. Você poderia explicar na culturologia a cultura dos mass media, na terceira linha? Mídia. Cultura dos mass media.
Então, o mais mídia seria aquela cultura de massa. Então, seria a cultura, né, da sociedade. Então, conforme o momento nosso atual, né, o ano, o país vai ter uma cultura mais mídia predominando. Certo. Então, daqui 20, 30 anos já vai ser outro tipo de cultura no qual as pessoas vão estar inseridas. E essa cultura também vai ter toda a influência no jornal, no material que vai ser impresso, nos fatos que ocorrem na sociedade. Você acha que parafatos pode também estar sendo inserido mais assim, de Os forma parafatos técnica? também, de uma certa maneira, eles podem também estar sendo associados. Mais explicitamente, né? Ali na paradoxologia, penúltimo paradoxo Jornal Novo, Notícia Velha. Então, esse paradoxo, Jornal Novo e Notícia Velha, a gente tem aquelas notícias que eu chamo de repetitivas. Então, todo começo de ano, a gente compra o jornal, tem lá no jornal, materiais escolares, diferença de 438,9%. Daí você vai ver a notícia igual o ano passado. Daí tem aquelas notícias. Carnaval, congestionamento na Avenida Bandeirantes. Todo ano tem aquela notícia. Se tornou Em São Paulo, em leitura recorde de engavetamento. Então, são notícias que acho que o jornalista só troca data, um data e outro, e põe. Então, às vezes, acho que até eles fazem a notícia antes, né? Então, em janeiro vai ter chuva. Então, já deixa mais ou menos a notícia. É que nem o caso da pessoa que está para dessomar, né, o político, e já tem, né, toda a notícia antecipada. Então, tem notícias que todo ano repete. Então, festa junina e outras que só vai repetindo e trocando a data. Michel, ainda na culturologia, na terceira linha, tem a cultura da saúde mental. E você tinha falado que você dá uma oficina, um curso de saúde consciencial, se eu não me engano, higiene mental, através do jornal. Que, para mim, higiene mental e saúde mental é bem próximo. Você pode ampliar um pouquinho, falar um pouquinho como é que você faz esse curso, como é que você usa? Então, esse curso sem dar o curso para a gente aqui, senão... A gente ainda está reformulando. Mas aqui a parte da saúde mental, eu pensei principalmente no desenvolvimento dos atributos. Então, quando a gente está lendo uma leitura profunda, a gente vai estar primeiro desenvolvendo a atenção. Então, uma pessoa sem atenção não vai conseguir estar aprofundando na leitura. Depois tem a questão da memória, a questão também da concentração. Vários atributos a gente vai estar desenvolvendo com essa cultura relacionada à saúde mental. E até mesmo com uma questão profilática. Então, muitas doenças, elas ocorrem devido ao subemprego do cérebro. Então, quando a gente começa a exercitar as nossas sinapses, então a gente também está fazendo essa saúde mental. E a higiene mental? Então, a higiene mental já seria uma lavagem, né, do nosso intelecto. A gente pode fazer essa comparação. Então, através do jornal, a gente pode estar buscando essa desassimilação, né, de energias que a gente pode dizer de patológicas. Então, é possível, por exemplo, uma leitura, além de uma questão de lazer e de ser prazerosa, está nos ajudando a fazer essa higienização. Então, por exemplo, uma pessoa que tem monodeísmo, então, se ela começa a ler jornais, várias sessões, vários assuntos, a tendência é esse monodeísmo dela, durante a leitura, pelo menos durante a leitura, cessar. E depois ir ampliando ao longo do dia. Pode ser também através de escolhas, né? Tá, obrigada. Alô, Michel, daria para fazer uma pergunta final? A gente sabe que você, além do que está fazendo, está elaborando um baita dicionário de pensatos e pensamentos. Quantas andam e como é que está, o que vai ser, como é que vai ser publicado? Eu já dei uma olhada e é um dicionário completamente diferente dos outros que estão aí com relação às frases, adágios e etc. Seria um dicionário de citações. Então, eu fiz a primeira versão, tem em torno de 6.300 verbetes. Eu pretendo estar dando uma ampliada nele, para, por enquanto, ter umas 300 páginas, para chegar próximo a 1.000. Sim, mas, exatamente. Estamos caminhando ainda. A diferença, né, é que analisa palavra por palavra, assim, tipo um dicionário, né? Não é por seções ou por nome de pessoas. Seria por palavra.
palavra por palavra. Cada então, frase, isso... né, tem uma palavra que vai estar sintetizando aquela frase e cada palavra daí ia ser um verbete. Certo. Muito bem, pessoal. Vamos terminando aqui a tertúlia de hoje. Eu agradeço a presença de todos, aos teletertulianos, ao professor Michel Chade. Aguardamos aí os mais 100 verbetes, tá certo? E, então, os nossos comerciais. Obrigada. Bom, as pontuações da tertúlia de hoje foram 38 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Hoje temos 2 recados. Rose Vitoriano, o que é conscienciologia, e Márcia, a primeira semana de paradireitologia. Antes, porém, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Hoje, na apresentação do verbetógrafo Michel Chade, de São Paulo, né, sobre o jornal impresso, nós falamos muito aqui sobre cosmografia, cosmograma, falamos muito do holociclo, da holoteca, né? Então, muita gente que não utiliza todos esses aportes, né, que nós temos aqui do saber, e muita gente também nem conhece ainda. Então, nós temos hoje mais de 800 mil artefatos do saber no holociclo e na holoteca, temos mais de 6 mil dicionários, mais de 90 mil livros e milhares de cosmogramas. Então, é um farto material para você fazer as suas pesquisas no holociclo e na holoteca. Então, você está convidado a visitar nossos ambientes, conhecer o ambiente e também participar do programa Amigo da Enciclopédia, que mantém. Então, você que é associado ao programa Amigo da Enciclopédia, é que mantém todas essas instalações, todo esse acervo imenso que nós estamos deixando, esse legado aqui. Então, quem não é amigo da Enciclopédia, a gente convida a fazer a sua adesão, e quem é amigo aí, que está com a assinatura vencida, por vencer, a gente convida a renovar, que todo o recurso é empregado nesses ambientes para a manutenção desse acervo. É muito fácil, basta ligar na recepção do CAEC, no 45 3525 2652, ou no site www.enciclopediaconsciologia.org, e você faz a sua adesão ou renovação da assinatura do programa Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde, gostaria de convidá-los para o curso O que é a Conscienciologia, que acontecerá nesse sábado, das 15 às 18 horas, na sala 2 do AED, lá no Pavilhão das Dinâmicas, aqui no CAEC. As inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC, e informações poderão ser obtidas pelo telefone 45 35 25 26 52. O curso, então, será no sábado, agora dia 6, das 15 às 18 horas. Esse curso é especialmente para aquela pessoa que quer conhecer um pouquinho da Conscienciologia, ter algumas informações, ou quem queira mesmo aprofundar aí algumas coisas a respeito do tema. Muito obrigada. Aí fica o convite. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los a participarem da primeira semana da Paradireitologia. Neste evento, nós teremos 26 palestras, entre elas a palestra Paradireitologia na Dinâmica do ECP1, da professora Malu Balona, a palestra Autodesassedialidade, Oxigenação Pensênica através do Paradireito, com a professora Kátia Aracaki. Também a mini-conferência Ortopraxis, os princípios da lógica sentencial multidimensional, do professor Daniel Bertolucci, entre outras palestras que iremos, e conferências e mini-conferências que teremos neste evento. Além disso, vinculado a esse evento, ocorrerá o lançamento de 2 obras da Conscienciologia, do professor Jaime Pereira, bem como a inauguração do Laboratório de Paradireitologia. Informo ainda a vocês que 50% da renda do evento, tanto do Fórum da Paradireitologia quanto do acoplamentário, será destinada à conclusão do laboratório. Então, aguardo a vocês todos lá. Será no dia 8 a 14 de agosto, reforço isso. E para maiores informações, no CAEC, na recepção, pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Bom, o verbete de amanhã será escolha do título verbetográfico. A verbetógrafa será a professora Dulce Dal.
Especialidade verbitografologia. Obrigada. Boa tarde a todos.